No vídeo de hoje contamos com a presença e a colaboração da professora Maria Alice Braga, que vai fazer a leitura de um fragmento do conto Tentação, vai fazer alguns comentários e a partir daí então vou ampliar a interpretação, abrangendo outras obras, perseguindo um fio condutor, um recorte, digamos assim, em torno da presença de animais na obra de Clarice Lispector. A querida professora Maria Alice, desde já eu agradeço a colaboração e a participação neste projeto. Eu vou ler para vocês alguns pequenos trechinhos do conto Tentação da Clarice Lispector, deixando à vontade de uma leitura integral futura. Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora e encarnada na figura de um cão. Entre tantos seres que estamos prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. Ela, com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. Ele, com a sua natureza aprisionada. Uma curiosidade a respeito do conto Tentação de Clarice Lispector. O conto foi publicado no livro Legião Estrangeira em 1964 como conto. Posteriormente, foi lançado como crônica em periódicos no ano de 1969, depois em 71 e posteriormente em 77, com títulos diferentes. Outra curiosidade é que a fronteira entre conto e crônica para a autora era muito tênue. Clarice não fazia diferença do gênero conto e crônica. Aproveitando o tema das crônicas de Clarice, que a professora Maria Alice nos apresenta, das crônicas de Clarice que migram para livros de contos e que também são publicadas mais de uma vez, eu aproveito a crônica, o conto Tentação, que já foi crônica, como a professora mencionou, e retiro desse conto um aspecto que é a presença de animais na obra de Clarice Lispector. Não apenas nesse conto, que há a presença de um cão, em várias obras da Clarice, nós presenciamos animais, né? Tem animais que são, digamos, o ponto de partida, ou o assunto em si, mas sempre para ultrapassar a anedota em si, ou seja, a história, e abordar um tema sempre muito mais amplo e muito mais profundo. No caso, o amor é um deles, ou não saber amar, ou como revelar um amor espontâneo que brota naturalmente do instinto de proteção. Então esse conto Tentação não é exatamente sobre o instinto de proteção, mas é sobre um tipo de amor entre a menina e o cão. E tem também no mesmo livro, A Legião Estrangeira, nós temos um conto intitulado Macacos, que é sobre o qual eu quero falar hoje, além do Tentação, além da quinta história, sobre a qual eu já comentei aqui, que fala de baratas, e o conto que dá nome ao livro, que é A Legião Estrangeira, que é um conto que realmente é sobre um pintinho. Então, o conto começa com a história da narradora,
mencionando a chegada de um pintinho como símbolo do renascimento, do Natal, é véspera de Natal e as crianças ganham um pintinho que é uma coisa simbólica. Então, em torno desse tema da chegada do pinto e da reação dos filhos com aquele animalzinho amarelinho e indefeso que gera uma comoção absoluta, não apenas nos filhos, mas no marido, e aquela fragilidade toda, isso é um tema que Clarice trabalha com maestria. É magnífico a maneira como ela vai desenvolvendo, então, o animal como ponto de partida para trabalhar várias questões, no caso essa atração, no caso o amor e o amor maternal, que é o caso desse conto sobre o pintinho, que é a Legião Estrangeira, e o conto Macacos. O conto A Legião Estrangeira, eu vou dizer rapidamente, é isso, então chega na casa da narradora, uma família com crianças, com meninos, chega um pintinho e todo mundo se vê imediatamente tomado pelo instinto de proteção e um tipo de amor que acaba se tornando preocupação por aquela coisa tão indefesa. E os meninos têm aquela ideia de que a mãe é o centro cuidador de tudo. A mãe é aquela que resolve tudo. E isso é muito lindo, porque o menino, sentindo o desamparo do pintinho, diz para a mãe: "Você quer ser a mãe dele?" Um dos filhos pergunta. E aí eu vou ler o trecho sobre o que vem depois. "Eu disse que sim, em sobressalto. E era a enviada junto àquela coisa que não compreendia a minha única linguagem. Eu estava amando sem ser amada. A missão era falível e os olhos de 4 meninos aguardavam com a intransigência da esperança o meu primeiro gesto de amor eficaz. Recuei um pouco, sorrindo toda solitária. Olhei para minha família. Queria que eles sorrissem. Um homem e 4 meninos que me fitavam, incrédulos e confiantes. Eu era a mulher da casa, o celeiro, porque a impassibilidade dos 5 não entendi. Quantas vezes teria eu falhado para que na minha hora de timidez eles me olhassem? Tentei isolar-me do desafio dos 5 homens para também eu esperar de mim e lembrar-me de como é o amor. Isso não é o fim do conto, isso é uma passagem do conto e eu recomendo muito que leiam esse conto porque ele é maravilhoso. A Legião Estrangeira é um conto que trata de uma questão séria, muito séria, de quanto o amor também é capaz de matar e de sufocar. Então eu recomendo, mas eu estou destacando isso aqui só para falar do amor. Agora eu falo de Macacos, que é um conto maravilhoso também, lógico, eu sempre digo que é maravilhoso, porque eu sou encantada com a obra de Clarice, mas então é sobre um tempo em que as pessoas compravam animais silvestres. Hoje, se nós formos trabalhar esse conto com os jovens, podemos pensar, puxa, mas como comprar um macaco? Isso é proibido? Mas havia um tempo em que isso não era proibido. Enfim, infelizmente nós evoluímos, as mentalidades evoluem, as mentes evoluem e as leis também. Mas naquele tempo podiam comprar animais silvestres e a família comprou um macaco. E aí vem toda a relação daqueles meninos com o macaco dentro de casa e uma certa contrariedade da mulher, da dona da casa, porque o macaco fazia muitas estripulias e ele era muito divertido, enfim, invadia todos os espaços da casa e ela associa esse comportamento do macaco com uma coisa um pouco meio masculina. Bom, era um macaco. Mas aí ela acaba conseguindo mandar embora o macaco porque era muita confusão na casa. Os meninos ficaram muito frustrados e por fim aí ela volta a comprar uma macaquinha, mas era uma espécie de sagui pela descrição que ela dá no livro. E essa macaquinha era muito comportada, muito comedida, e ela veio com brincos e veio com pulseirinhas e tudo, uma judiaria, as coisas que faziam, mas enfim, era uma realidade, eu repito, de um tempo em que essas coisas aconteciam.
E aí ela começa a perceber que aquele comportamento tão sóbrio, tão comportado da macaquinha, poderia ser um problema. E de fato, ela começa a perceber que ela está muito apática, muito abatida. E aí elas vão imediatamente para o veterinário, a mulher e as crianças. Um veterinário não pode atender, correm para outro, eles estão todos encantados com a macaquinha. E a macaquinha se chama Lisette. E ela descreve aquele olhar redondo, as descrições que a Clarice faz dos animais remetem fatalmente a comportamentos humanos, a uma humanização dos animais. Existe esse trabalho que Clarice faz, que ela transforma a Lisette, a macaquinha, quase num ser humano. E nós, leitores, ficamos com o coração apertado, torcendo pela saúde da Lisette, que é a macaquinha. E aí, enfim, o veterinário conclui que ela tinha uma doença, tudo acontece muito breve, uma doença que seria fatal. Colocam ela no oxigênio, ela reage um pouquinho, mas depois acaba não respondendo muito, e o veterinário e a mãe então tentam dar uma solução para as crianças não sofrerem. Aí diz, não, então ela vai ficar em tratamento para ficar boa, né? E aí, mas aquilo é um arranjo para que as crianças não vejam a macaquinha morrer. O conto é muito comovente. Mas qual é a parte que eu quero destacar? Eu não quero perder de vista o amor, que é o que eu gostaria de destacar. Aí fica a macaquinha no veterinário, eles voltam para casa, e aí ela escreve, no dia seguinte, telefonaram, e eu avisei aos meninos que Lisette morrera. O menor me perguntou, você acha que ela morreu de brincos? Ela usava brincos, a macaquinha. Eu disse sim. Uma semana depois, o mais velho me disse, você, abre aspas, você parece tanto com Lisette, fecha aspas. Ela respondeu, eu também gosto de você. A resposta que a mãe dá para o filho quando ele diz que ela se parecia com a Lisette é a maior prova de que eles estavam compartilhando aquele sentimento de amor. E não precisa falar de amor. Ela apenas responde, eu também gosto de você. É lindo, né? Bem, um outro conto que tem a presença de animais, sobre o qual eu pretendo falar, mas será em um outro vídeo, porque a ideia, como eu já disse, é que os vídeos sejam breves, não sejam cansativos, enfim, são drops de Clarice Lispector, ou gotas de Clarice Lispector. É o conto Uma Galinha. É um conto que merece um vídeo inteiro só para ele, porque é um tema muito interessante, que suscita muitas interpretações riquíssimas, mas que está dentro desse recorte que eu fiz hoje, que é um certo bestiário de Clarice Lispector. Já existem estudos sobre isso, estudos acadêmicos, inclusive, sobre a presença de animais na obra da Clarice, mas eu estou destacando não apenas a presença de animais, mas o quanto isso tem relação com sentimentos, outros, e em especial com o amor. O conto Uma Galinha, ele é interessantíssimo, e também tem o conto Búfalo, que é dentro da ideia do bestiário. Mas eu vou ler só a primeira frase do conto Uma Galinha. Era uma galinha de domingo, ainda viva porque não passava de 9 horas da manhã. Esse conto, ele é datado para as crianças de hoje, para quem ouve hoje, não sabe que antigamente as galinhas não eram compradas em supermercado, elas eram criadas em casa e, enfim, mortas para serem comidas no almoço com naturalidade. Mas o que eu quero, e sobre tudo isso falaremos num outro vídeo. Eu vou destacar aqui o que a própria Clarice diz sobre o conto Uma Galinha. Diz Clarice, Uma Galinha foi escrito em cerca de meia hora. Haviam-me encomendado uma crônica.
Eu estava tentando sem tentar propriamente e terminei não entregando. Até que um dia notei que aquela era uma história inteiramente redonda e senti com que amor a escrevera. Vi também que escrevera um conto e que ali estava o gosto que sempre tivera por bichos, uma das formas acessíveis de gente. Então, esse é o material que eu preparei para o vídeo de hoje. A presença dos bichos na obra de Clarice, a relação desses bichos com sentimentos, em especial com o amor maternal também. E era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem o like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu subir um vídeo, você receberá um alerta. Muito obrigada e até a próxima!